deusa que vive entre nós. Está presente nas primeiras preces da manhã. Recebe os peregrinos. Inspira os rituais de 1 bilhão de fiéis. Espalha a fertilidade nos campos. Acolhe as cinzas dos mortos. E todas as cores da celebração da vida. Má Ganga, Mãe Ganges, uma deusa em forma de rio. A jornada da vida, Rio Ganges. Norte da Índia. Estamos aos pés do Himalaia. Aqui começam a subir as montanhas mais altas do planeta. Centenas de gerações moldaram a paisagem para cultivar nas encostas íngremes. Por todo lado corre água, alimentando o Bhagirathi, o principal rio que forma o poderoso Ganges. Conforme ganhamos altitude, as vilinhas dividem espaço com imensos pinheiros e cedros do Himalaia. São só 200 quilômetros, mas levamos 2 dias para chegar ao fim da estrada. Gangotri, uma vila sagrada a 3.000 metros de altitude. Nesse começo de primavera, está cheia de peregrinos. Eles tocam o sino como quem avisa a chegada. É um pedido de licença para entrar na área do templo da Mãe Ganges. As cúpulas parecem imitar as formas das montanhas. Não há cerimônias lá dentro. O ritual aqui se resume a ver a imagem. As orações acontecem diante da própria deusa viva. Daqui seguiremos a pé em busca da fonte do rio Ganges. Mas antes de partir, encontramos quem conhece essas montanhas intimamente. Swami Sundaranand, 93 anos. Mestre de yoga, monge, fotógrafo, montanhista. Comprei minha primeira câmera em 1956. Custou apenas 25 rúpias. Com essa câmera, o Swami registrou 6 décadas de mudanças climáticas. Principalmente na geleira de Gangotri, onde nasce o Ganges. A primeira vez que eu vi foi em 1948. A distância daqui até a geleira era de 12 quilômetros. Agora aumentou para 19. Está indo para trás. A altura da geleira também diminuiu. Então está retrocedendo e ficando mais fina? Sim, agora só se vê terra. O velho sábio, que nunca discutiu mudanças climáticas com cientistas, descreve o que mudou nas montanhas. Verões mais quentes, chuva fora de hora, pouca neve. Está derretendo muito. A natureza nos ensina muito em silêncio. Esperando perceber esses ensinamentos silenciosos, partimos na manhã seguinte.
Serão 5 dias, 70 quilômetros dentro do Parque Nacional. A caminhada é lenta para dar tempo de nos adaptarmos ao ar rarefeito. Só daqui a 2 dias encontraremos a nascente do Ganges, a 4.000 metros de altitude. E vamos ainda mais alto, até os 4.500 metros, para Tapovan, entre as montanhas consideradas a morada dos deuses. A trilha segue o curso do rio Bhagirathi. No primeiro dia ainda temos a companhia das árvores. Nessa altitude, elas crescem lentamente. Levam séculos para ficar desse tamanho. Acostumados com o ar rarefeito, os carregadores que apoiam a nossa expedição andam rápido. O sol esquenta. O degelo acelera. A água congelada no solo também derrete, criando cachoeiras que parecem sair do nada. Neste acampamento, passamos a primeira noite já avistando o nosso destino. Acima dos 3.500 metros, as árvores desaparecem. A vegetação aqui é de arbustos que vão ficando cada vez menores. Um grupo de carneiros azuis do Himalaia. No terreno pedregoso, eles quase desaparecem na paisagem. Uma camuflagem para se proteger de predadores enquanto se deslocam em busca de alimentos. Um altar a céu aberto marca o local onde chegava a geleira até o começo deste século. Ainda é um lugar de orações. E onde os sadhus, religiosos que renunciam aos bens materiais e passam a viver nas florestas ou cavernas das montanhas, vêm buscar a água sagrada para os rituais. Um deslizamento bloqueou a trilha a partir daqui e é onde acampamos mais uma noite. Começamos o dia com a travessia numa cestinha. Sentadinha aqui. Somos 3 passageiros e muita bagagem. O rio ainda não está cheio. Isso só daqui a 3 meses, no alto verão. O nosso companheiro de travessia é um sadhu em peregrinação. No meio do rio acaba a ajuda da gravidade. Agora dependemos de muitas mãos para nos puxar até a margem. Definitivamente esse é o meio de transporte que eu nunca pensei que eu ia pegar na vida. Daqui seguimos por um campo de pedras. Há poucos anos, essas pedras brancas estavam embaixo da geleira. Logo, o terreno está cheio de blocos de granito que deslizaram da montanha. Quem vence o trajeto é premiado com a visão. O rio Ganges saindo de dentro da geleira. É preciso prestar atenção para ver que é gelo e não rocha, de tão escura que ela está, com poeira e pedras. Essa água derreteu sobre a geleira, penetrou pelas fendas e emerge, gelada e cheia de sedimentos acumulados por milênios.
Os indianos chamam a nascente de Gomukh, a boca da vaca. Outra referência religiosa, já que a vaca também é sagrada para os hindus. A mitologia indiana diz que aqui a deusa Ganges desceu dos céus para correr na terra. E que tocar essas águas limpa os pecados de uma vida inteira. E aqui o Ganges começa a sua jornada em direção à Baía de Bengala. Uma jornada como nenhuma outra. Uma divindade em forma líquida, que não só alimenta o seu povo, espalhando fertilidade, como também alimenta o espírito. A mãe Ganges, que está presente na vida e na morte. Mas a própria geleira que alimenta o rio está ameaçada. Conforme ela derrete e deixa a terra exposta, as barrancas vão colapsando para cima dela. As rochas escuras absorvem mais o calor do sol, acelerando ainda mais o derretimento. A geleira agora parece um rio seco que lentamente se desloca. 30 quilômetros pelo vale. Ela ainda tem pontos com mais de 500 metros de altura de gelo. Mas essas margens secas mostram que ela perdeu muito volume. Está centenas de metros mais baixa. É por onde já foi a encosta da geleira que agora vamos subir. Completar o caminho dos peregrinos se revela uma prova duríssima. Avançar por grandes pedras soltas. O caminho agora é uma cachoeira. A gente desaparece na imensidão dessa queda d'água quase vertical. São 3 horas para apenas 1 quilômetro de distância em que ganhamos 500 metros de altitude. E finalmente estamos em Tapovan. Nesse pequeno platô, o riozinho que forma a cachoeira corre manso. Uma cabana de pedras é o monastério dos Monibabas, monges que fazem voto de silêncio e passam anos aqui meditando. O chamado para as orações do fim do dia. Somos convidados a participar. Em absoluto silêncio, preces e bênçãos são compartilhadas. Assim, viajantes e peregrinos, terminamos o dia. Amanhecemos cercados de montanhas com quase 7.000 metros de altitude. Não é à toa que os indianos consideram este lugar a morada dos deuses. Desde a antiguidade, eles compreenderam que é dessas montanhas que escorrega o gelo, que forma o glaciar, que por sua vez dá origem ao rio Ganges. Só que nem mesmo os lugares sagrados estão a salvo dos efeitos brutais das mudanças climáticas. Os Himalaias já perderam 15% do seu gelo desde os anos 70. E devem perder mais 30% até o fim do século, mesmo que o planeta esquente só 1,5 graus. Se esquentar mais, o Himalaia pode perder até 2/3 de todo o gelo e comprometer o abastecimento de água para 2 bilhões de pessoas na Ásia. Nos despedimos da paisagem que talvez outras gerações não vejam assim.
na beira do Ganges, a Índia se tornou a Índia. Nas suas águas, o povo depositou a fé. Na terra de milhares de deuses, uma divindade é especialmente venerada: a deusa Ganges. A jornada da vida, Rio Ganges. A Sagrada Confluência. Assim os indianos chamam o encontro das águas. O rio Bhagirathi, a mais distante fonte do Ganges, à esquerda, e o rio Alaknanda, à direita. Aqui o Ganges ganha seu nome, a deusa que os fiéis tocam em oração. A água clara nos oferece uma amostra do que o rio já foi: limpo, imaculado e cheio de vida. Nessas montanhas encontramos cenas que só a Índia proporciona. Rishikesh, a primeira cidade no caminho do Ganges, onde as montanhas encontram a planície. Unindo a cidade, apenas pontes onde pedestres e motos disputam o direito de passagem. E as vacas que se espalham pelo caminho. E Rishikesh, como todos os lugares santos do hinduísmo, é vegetariana por lei. É proibido entrar na cidade com carne ou álcool. A margem esquerda do rio é tomada por ashrams, os monastérios hindus. É na frente de um deles, sob a imagem de Shiva, que um grupo se reúne bem cedo para praticar yoga. É uma aula básica para quem quiser se juntar. Uma ideia que está na origem da palavra yoga, estar junto. Os aprendizes do ashram não parecem muito interessados nesses movimentos pouco desafiadores. A yoga é uma prática de vida, mais antiga do que a ideia de uma nação indiana. Um dos herdeiros dessa tradição em Rishikesh é o Puya Swami Chidanand Saraswati. Na juventude, ele passou 8 anos no Himalaia meditando. E hoje só quebra o silêncio nas manhãs para cantar os mantras. Enquanto o Swami volta ao silêncio, os aprendizes fazem seu treino. Torções que, ao invés de quebrar, fortalecem. A respiração comanda os movimentos. E a mente molda o corpo. Na Índia, yoga é um meio de vida. Pode ser a dedicação ao trabalho, a disciplina, a relação com os outros e o exercício que apazigua a mente para começar a meditação, elevar o espírito.
Nesta manhã quente, os espíritos se elevam vendo a alegria dos aprendizes, fazendo a reverência à deusa Ganges. Encontramos o Swami admirando um ninho de passarinhos. Dizem que como Deus não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele criou as mães. O Swami defende yoga e meditação como ferramentas para uma vida feliz. Se você quiser ficar em paz, meditação é o único caminho. As coisas vão oscilar, mas você não vai oscilar. Você permanecerá tranquilo, livre para uma vida saudável e harmônica. Faça meditação, faça yoga. Mas ele tem se dedicado a questões mais mundanas. No século XXI, a verdadeira religião é a ação. Para tudo na vida, existe plano A e plano B, mas não existe planeta B. Só temos um planeta. Na religião de ação, os mantras são: saneamento é meditação. Saneamento é meditação. Banheiros são mais urgentes que templos. Sadhvi Bhagawati é aliada do Swami nessa luta. De família judia americana, doutora em psicologia na Universidade de Stanford, se converteu numa visita à Índia. Caminhei até o rio Ganges, pus os pés na água e foi uma experiência divina de transformação. Como se eu soubesse onde eu precisava estar, no colo da mãe Ganges. O ashram foi pioneiro na campanha pelo Rio Limpo, um desafio imenso. Ao longo de 2.500 quilômetros até a Foz, 6 bilhões de litros de esgoto são jogados no rio diariamente. O índice de cloriformes fecais é, em alguns pontos, 300 vezes mais alto do que o tolerado. Na Índia, banheiro ainda é raridade. Uma das metas do governo é construir 100 milhões de banheiros até o ano que vem. Centenas de milhões de pessoas vivem no Vale do Ganges. Elas dependem dessa água não para a conexão divina, mas para beber, cozinhar e irrigar seus campos. Por causa delas, temos que garantir que a água não esteja contaminada. Culturalmente, para os indianos, defecar a céu aberto ou no rio é mais limpo do que num banheiro perto de onde se come ou se dorme. Sadhvi Bhagawati explica como reagem os devotos quando se fala em não poluir o rio sagrado. Como assim poluir a mãe Ganges? Ela é uma deusa. Ela purifica pecados de uma vida inteira. Como assim uma sacola plástica pode poluí-la? Não é possível poluir a mãe Ganges. Esse rio, que é considerado uma deusa, com a água que purifica o espírito, recebe não só as orações, mas também os dejetos de mais de 400 milhões de pessoas que vivem às suas margens. E apesar dos indianos acharem que nada pode contaminar a água da Má Ganga, a mãe Ganges, este hoje é um dos rios mais poluídos do planeta. Se o Ganges é poluído porque é sagrado, um rio amaldiçoado é o paraíso para muitas espécies. Rio Chambal, um oásis selvagem em meio a uma das áreas mais populosas da Índia. Diz a história que um rei apostou a própria mulher num jogo de dados aqui na beira do Chambal e perdeu. Os vencedores, então, humilharam a rainha, tentando arrancar as roupas dela. A rainha, então, amaldiçoou qualquer pessoa que bebesse dessas águas por toda a eternidade. E isso manteve os indianos longe dessas margens durante milhares de anos. A maldição virou a salvação para muitas espécies. Aves migratórias se multiplicam. No barranco, um ninho de urubus do Egito. Um pavão selvagem.
nativo da Índia, é a ave símbolo do país. A fêmea, sem as plumas coloridas, busca comida na vegetação. Os belos bicos de tesoura, muito ameaçados, encontram proteção aqui. Crocodilos da Pérsia. Imponentes, fortes. Não são os únicos nessas águas. Uma criatura estranha, o gavial. O maior dos crocodilos chega a 5 metros de comprimento. A boca muito diferente. A mandíbula fina e comprida é perfeita para pinçar os peixes. Os machos têm uma bola na ponta do focinho. São muito ariscos e não sem razão. Nos anos 70, só 200 gaviais sobreviviam na Índia. A área do Chambal foi protegida e hoje a população de gaviais passa de 1000, mas eles continuam ameaçados de extinção. O biólogo Gajendra Dagar acompanhou boa parte dessa história de sucesso. Pergunto se ele acredita que um dia verá o gavial de volta ao Ganges. O Ganges não está exatamente limpo, é poluído. E o gavial não consegue sobreviver em águas sujas. No futuro, quando o Ganges estiver limpo, o gavial poderá então sobreviver. Em Rishikesh, no Ghat, a escadaria que leva até o rio, começa a cerimônia do Arti, um ritual para remover as trevas. A deusa Ganges carrega as oferendas de luz. Há milhares de anos, o ritual do fogo se repete todos os dias em frente ao Ganges. Mas agora traz uma nova mensagem. A revolução está na nossa frente. A criação é revolução. A gente tem que adorar o Criador, mas temos que respeitar a criação. No coração da capital da Índia, a vida revolve em torno da mesquita. No século XVI, muçulmanos mongóis conquistaram o norte da Índia. Na beira do Yamuna, o principal afluente do rio Ganges, fundaram o Império Mughal, o maior do mundo na época. A jornada da vida, Rio Ganges. O Império Mughal só terminaria com a chegada dos britânicos no século XIX. Quando finalmente a Índia conquistou a independência, foi dividida por fronteiras religiosas. Muçulmanos ficaram com o que é hoje Bangladesh e Paquistão. Uma partição violenta com milhões de mortos. Os muçulmanos que ficaram em Delhi ainda se concentram na cidade velha, que parece viver num tempo próprio.
é onde estão os mercados. Delhi é uma das cidades mais poluídas do mundo. Frota antiquada e a fuligem de carvão, que gera mais de 70% da energia do país. A poluição é tão violenta que, se o governo conseguisse acabar com ela, os indianos viveriam 4 anos a mais, em média. Mas o enriquecimento da Índia é tocado a carvão. No ano 2000, a nossa economia era maior. Só que a Índia vem crescendo sem interrupção e, desde 2014, passou o Brasil. Nos últimos 10 anos, o Produto Interno Bruto da Índia, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, mais do que dobrou. Ela acaba de ultrapassar a Inglaterra e já é a 5ª maior economia do mundo. Gurgaon, ao lado de Nova Delhi, um dos centros de tecnologia da informação espalhados pelo país. A face mais visível do desenvolvimento, que em uma década transferiu 300 milhões de pobres para o mercado consumidor. Impulsiona empresas locais. Em 10 anos, esta saiu do nada para faturar 4 bilhões de reais por ano. Higiene, limpeza, alimentos, tudo baseado na Ayurveda, a medicina tradicional. A pasta de dentes, por exemplo, é feita com Neem, a mesma planta de onde os indianos tiram os gravetinhos para limpar os dentes. O fundador da empresa, Baba Ramdev, o yogi bilionário. Ele já era um popstar da yoga quando virou empresário. Queremos falar de negócios, mas o Baba quer me ensinar yoga. Esse é um exercício de equilíbrio. Põe sua perna aqui. Ele acha que eu sou capaz de fazer isso. Tenta. Sim, é muito bom. Você tem muito equilíbrio. Muito bom. A risada é fácil, constante. Sua mente se acalmou. Respiração, posturas. Diante do yogi mais famoso da Índia, é melhor parar e só ver. Ok. Oh my. Até ele decidir falar. O senhor imaginou que a empresa cresceria tanto? Não planejamos desta forma. Nossa filosofia é criar prosperidade para a caridade. Queremos que a Índia se desenvolva com prosperidade e espiritualidade. O objetivo não é criar uma marca, um império, mas o que podemos fazer pelo próximo. Mas agora vocês estão competindo e até ganhando de grandes corporações internacionais. Verdade, mas nossa competição não é com eles, é com nós mesmos. Self-competition. Self-competition. Enquanto ganha pontos na economia, a Índia perde patrimônios que não têm preço. Taj Mahal, um monumento ao amor construído às margens do rio Yamuna. O mausoléu de mármore branco que o imperador Shah Jahan ergueu para Mumtaz Mahal, sua esposa favorita, mãe de 14 de seus filhos. Eternamente coberto de flores. Resistiu por 400 anos. Mas agora está sendo corroído pela chuva ácida provocada pela poluição. As fundações ameaçadas pela queda do nível da água do rio, que aqui concentra 400 vezes mais poluentes do que o tolerado. Declarado pela justiça indiana um ser vivo, com os mesmos direitos que os humanos, o Yamuna agoniza. Por isso, o jornalista Brish Kandeval
tomou uma atitude. Fui até a delegacia fazer uma denúncia. Eu disse a eles, o rio é um ser vivo e está sendo assassinado. Os criminosos precisam ser identificados e punidos pela lei. O único efeito prático foi mobilizar a população para cobrar mudanças. As pessoas se deram conta de que, se não melhorarem as condições do rio, a nossa saúde será prejudicada e a gente vai ter que gastar mais dinheiro no combate a doenças. Vrindavan, na beira do Yamuna. Lugar onde a mitologia diz que nasceu o deus Krishna. É a primeira lua cheia da primavera. Um festival como nenhum outro está para começar. A cidade está cheia dessas imagens. É Holika, uma deusa má que raptou um príncipe e queria jogá-lo no fogo. Mas é ela quem vai morrer queimada. As fogueiras de esterco de vaca seco iluminam a cidade. Que amanhece em festa. O Holi, o Festival das Cores, está na rua. Quem sai de branco vira aquarela. É dia de se desejar o bem. Ninguém fica de fora. Multidões se apertam nas portas dos templos dedicados a Krishna. As cores simbolizam o desejo de ver os campos férteis, colheita farta. As nuvens coloridas vão se tornando uma bruma rosada. Happy Holi! Happy Holi! O mais incrível é que, apesar de ter essa cara de carnaval, com música, tambor, todas essas cores, essa alegria, essa continua sendo uma festa religiosa, que acontece principalmente dentro dos templos. O Holi é também a comemoração da vitória do bem sobre o mal. Um dia de perdoar e pedir perdão num êxtase coletivo. Tem muitas crianças acompanhando os pais. Poucas mulheres se aventuram no meio da multidão. Mas nesse templo, elas comandam o pátio. Começou com uma família que agora tem milhares de membros. Os líderes religiosos se instalam numa arquibancada. O povo se pendura pelas marquises para ver. Álcool é proibido, mas o templo distribui uma bebida feita de leite com maconha. A tradição vem da lenda de que Krishna e os amigos perturbavam as mulheres que lavavam roupas. Cansadas do bullying, elas foram à revanche. Hoje é dia de os homens apanharem. Chuveiros despejam milhares de litros de água. É uma enxurrada.
As mulheres cobrem os rostos. A liberdade está no anonimato. Elas perseguem os homens, rasgam suas roupas e são usadas para bater neles. Há um jogo de resistência, mas os homens vieram aqui para isso. Eles revidam despejando sobre elas baldes de água colorida. Numa sociedade onde as mulheres são muito oprimidas, o ritual alivia tensões acumuladas ao longo do ano. Dizem que na Índia há um Deus para cada pessoa. No Holi, cada pessoa parece encarnar seu Deus. Colorido como só os deuses indianos podem ser. A mais sagrada das cidades hindus tem muitos nomes: Kashi, Benares, Banari, Varanasi. 5.000 anos de história. Varanasi, um lugar para viver, um lugar para morrer. A Jornada da Vida, Rio Ganges. Diz a lenda que Varanasi é tão linda que até o Ganges fez uma curva para o norte para poder passar por ela. Na luz rosada do amanhecer, a gente entende por que ela encanta tanto. A cidade se debruça sobre o rio. A vida mistura o sagrado e o banal. As mesmas águas que purificam a alma limpam o corpo. A cidade tem mais de 1 milhão de habitantes, mas no Rio os hábitos de uma vila se mantêm em grande escala. Os lavadores de roupas. São dezenas ao longo dos ghats. Água, pedra, força humana. A coreografia ignora a poluição ao lavar os lençóis dos hotéis. De qualquer ponto do rio se vêem as fogueiras de cremação. Mas a presença constante da morte não para a vida em Varanasi. A cidade é vegetariana por lei. De proteína animal, só o leite. Está no iogurte doce vendido nas esquinas. Ou no chai, o chá preparado com gengibre e especiarias, cravo, canela, anis, erva doce e leite. Servido em copinhos descartáveis feitos da argila do Ganges. Onde há trânsito, transita tudo ao mesmo tempo. A maior parte da cidade antiga é um emaranhado de vilas onde se anda só a pé.
Atrás de portinhas, artesãos muçulmanos tecem luxuosos saris, os vestidos tradicionais. Seda, ouro, mãos hábeis. E uma capacidade de desenhar de baixo para cima as estampas únicas, em teares que parecem pertencer a um passado distante. Entramos no território de Hanuman, o deus macaco. A ele são oferecidos os confrontos do Kushti, a luta livre na lama. A fusão da tradição local com a luta livre trazida por invasores muçulmanos. A lama misturada com ocre, sal e manteiga forma a arena e cobre o corpo dos lutadores. Crianças treinam com os adultos. E como em muitas artes marciais, a lição mais difícil de aprender é a da derrota sem ressentimento. Nessa luta, ganha quem consegue fazer o oponente cair de costas no chão. Essa arena é nossa cultura, é um belo exemplo da nossa tradição. Além disso, tem um papel social na comunidade. Foi aqui, a poucos quilômetros do centro de Varanasi, que o jovem Siddhartha Gautama, o Buda, pregou para seus seguidores pela primeira vez. Há 2.500 anos, nascia aqui o budismo. Do que foi o complexo de templos de Sarnath, ficaram só as estruturas. Apoiado por dinastias, o budismo espalhou sua filosofia por toda a Ásia. Na Idade Média, começou seu declínio. No século XII, Sarnath foi invadida, saqueada e destruída numa invasão de muçulmanos turcos. E essas ruínas se tornaram um símbolo do que aconteceu com o budismo. A religião, que é a principal do leste da Ásia, praticamente desapareceu na Índia. Corpos tatuados com mantras, monges tailandeses fazem sua peregrinação. Hoje, menos de 1% dos indianos são budistas. Nas ruínas, os fiéis colam folhas de ouro, que aos poucos também vão sumindo. Muitas religiões convivem em Varanasi e consideram a cidade santa. Mas é o ritualismo hindu que define esse lugar. No emaranhado de construções irregulares, ainda hoje são encontrados pequenos templos. Este é dedicado a Shiva. Estava engolido por um prédio. O historiador Rana Singh dedicou a vida a pesquisar os templos de Varanasi. Ao longo da história, foram construídos 3.300 templos. Eu fiz um levantamento. Em 30 anos, mapeei 1.200. Cataloguei tudo. Não há lugar como este. Não há no mundo outro lugar com a morte tão presente, cruzando com a gente nas ruas o tempo todo. O corpo coberto de flores é recebido por um sacerdote.
Só os homens da família participam do ritual de cremação. A chama é transferida de uma fogueira para outra. A mesma chama que arde ininterruptamente ao longo de séculos. Ser cremado em Varanasi é o sonho de todo devoto hindu. É que para os hindus a morte é o objetivo. Não que eles desejem a morte ou que não sofram por causa dela. Mas eles acreditam que a morte é seguida de um renascimento que pode ser de várias formas. Um ser humano, um inseto, um animal como um elefante. Isso num longo ciclo de morte e renascimento. Só que quem morre aqui, em Varanasi, pega um atalho e atinge o que eles chamam de moksha, quando o ser se torna um com o universo. Mas tudo tem preço. Para cremar um corpo são necessários 500 quilos de lenha. Famílias pobres compram menos e, em vez de cinzas, jogam restos parcialmente cremados no rio. A gente estima que entre 2 e 3 toneladas de corpos parcialmente cremados são jogados no rio por ano. O professor montou um laboratório de controle da qualidade da água do Ganges. Cerca de 33 mil corpos são cremados todo ano aqui, usando 16 mil toneladas de lenha. Com isso, 800 toneladas de cinza são jogadas no rio. As cinzas de 60 milhões de árvores. A maioria vem das florestas do Himalaia. O governo tem instalado crematórios a gás. Mas como mudar uma prática que é o próprio sentido da vida para eles? Por que aqui e não em outro lugar? Porque é assim desde sempre. O começo da vida, a morte, os dois são a mesma coisa. A morte não é separada da vida. Se o ritual funerário é aqui, a alma vai para um hotel 7 estrelas no céu. Pode ser uma brincadeira, mas é o que as pessoas pensam. Para alcançar esse hotel, é preciso não só ser cremado, mas morrer em Varanasi. Por isso, gente do país inteiro vem viver nos hotéis da morte. A professora aposentada não tem pressa. Diz que gosta de morar aqui, mas sente falta de crianças por perto. Eu dava aulas de gramática, ciência e pintura. É a mais velha desse hotel. A mulher de 50 anos já está aqui há 10. Por que você não quer voltar numa outra reencarnação? Porque a vida é sofrimento. Suffering. O que mais pode ser a vida além de sofrimento quando se perde quem a gente mais ama? Quando meus 2 filhos morreram, eu vim para cá. Os 2 tinham 24 anos. Ninguém sabe sobre a morte, como e quando ela vai acontecer. Eu vou ser cremada nas escadarias do Rio. Pelo menos uma vez por semana eu vou lá para passear. A Choque vivia a 1.500 quilômetros daqui. Se aposentou ano passado e veio com a mulher. Tenho 61 anos. É hora para se dedicar a Deus, meditar, rezar. Quem quer salvação vem para Varanasi. Only Varanasi. Thank you so much. Nas ruas encontramos muitas pessoas que abandonaram tudo pela religião. Há sadhus, monges que vivem de caridade, e muitos mendigos. No fim do dia, voluntários distribuem comida. Em Varanasi, nunca falta alimento. Nem para o corpo, nem para o espírito.
A paisagem mais impressionante da Índia, a multidão. 1,4 bilhão de pessoas. 7 vezes a população do Brasil. A Índia é a paisagem humana. A Jornada da Vida, Rio Ganges. Sati está sendo enfeitada. A testa leva o ponto vermelho da mulher casada. A mãe e as tias buscam o noivo no carro. Abençoam o rapaz. Dão bolinhos para lhe comer. Prenúncio da doce vida que começa. O noivo e a noiva ficam a maior parte do tempo em ambientes separados. Uau! As mãos cobertas de rena não recebem uma aliança, mas pulseiras de casamento. Numa coisa, Sati é diferente da maioria das noivas indianas. Ela escolheu com quem se casar. É um casamento por amor, mas também é arranjado. Como assim? Primeiro eu me apaixonei por ele, depois contei para minha família. E eles organizaram o nosso casamento. A organização inclui acertar o dote pago à família do noivo. E se a família não tivesse aprovado? Eu teria tentado convencê-los, senão eu me casaria com quem eles escolhessem para mim. Toda menina indiana cresce sabendo o risco que é casar sem consentimento. A situação pode escalar para algo horrível. O noivo pode até ser morto ou a comunidade se voltar contra a família. A jovem pode ser banida ou isolada do mundo. Sati e Shibu planejam ter 2 filhos e esperam que um seja menino. Só os filhos homens podem fazer o ritual funerário dos pais. Essa é uma das razões para as famílias preferirem meninos. A tal ponto que é proibido revelar o sexo do bebê em ultrassonografia para evitar o aborto seletivo de meninas. A prática de abortar meninas é um mal inerente à nossa sociedade. As pessoas podem até negar, mas em alguns estados da Índia, o desequilíbrio é tão grande que há famílias casando 4 irmãos com apenas uma mulher. A consequência desse infanticídio de meninas e do aborto seletivo é que para cada 100 meninos que completam 1 ano de idade, são só 94 meninas. Hoje, a Índia tem 37 milhões de homens a mais do que mulheres. O desequilíbrio é maior no campo, onde estão 7 de cada 10 indianos. Com menos da metade do tamanho do Brasil, a Índia consegue alimentar sua imensa população e ainda ser um grande exportador de grãos. Nesta planície, entre os rios Ganges e o Yamuna, tudo é tomado por lavouras. Pequenos produtores
trabalho feito a muitas mãos. O estado com maior população rural é Bihar e é também o que tem maior taxa de fertilidade. Aqui, o governo decidiu controlar a natalidade, educando meninas na área rural. Em Bihar, só metade das mulheres sabe ler e escrever. Nesta escola, as meninas passam a morar a partir dos 11 anos. Assim, diminui riscos. Estupro e rapto de meninas para servirem de escravas sexuais são comuns aqui. Uma realidade chocante que esta educadora trabalha para mudar. Nunca é seguro para uma menina. Ela pode ser estuprada. Se ela se casa, os pais se veem livres dessa preocupação. A idade legal para uma menina se casar aqui na Índia é 18 anos. Só que aqui no estado de Bihar, 7 em cada 10 chegam aos 18 já casadas e mães. Muitas foram obrigadas a se casar com 11, 12, 13 anos, condenadas a reproduzir um ciclo de miséria e de violência. Um ciclo que é quebrado quando as meninas aprendem a se fazer ouvir numa sociedade que não dá voz às mulheres. O programa ensina técnicas de resistência. Em grupo, elas podem criar uma rede de apoio e circular na comunidade, o que não poderiam fazer sozinhas. Unidas, elas têm mais poder. Agora, essas meninas que passariam a vida sem saber ler e escrever já sonham com a universidade. Posso contar uma história? A história de Neha Kumari, 13 anos. Uma amiga minha ia parar de vir à escola porque a família tinha marcado o casamento para ela. Eu fiquei preocupada. Meus pais não queriam que eu me metesse. Pega mal na comunidade. Minha mãe até me deu uma bronca. Mas eles acabaram me apoiando e foram comigo conversar com os pais da minha amiga. Eu disse para os pais dela: deixa ela estudar, depois ela se casa. Não foi fácil, mas eles concordaram e ela voltou para a escola. Você conhece muitas meninas casadas? Sim, sofro muito por elas. Na escola, as meninas aprendem a lidar com um tabu na sociedade indiana: a menstruação. As mulheres crescem se desculpando por menstruar. Não pode entrar na cozinha, não pode tocar na água, não pode entrar num templo. Tem uma lista enorme de proibições para mulheres que estão no período. No começo do ano, no sul da Índia, mulheres se uniram numa corrente de 600 quilômetros. Foi para garantir que 2 fiéis entrassem num templo que bania mulheres em idade fértil. Foi um momento de grande orgulho. Finalmente, as mulheres desse país controlando seus destinos. Urmi Basu nasceu em família rica, foi educada na Inglaterra e trabalha para garantir o acesso a um item básico de higiene e saúde feminina: o absorvente. Milhões de meninas nesse país precisam ter acesso a produtos que permitam que elas tenham saúde, a segurança e ajude-as a tocar suas vidas, as tarefas do dia a dia, sem nenhuma desvantagem. E sem constrangimento. Sem constrangimento também. Na zona de prostituição de Calcutá, ela montou pequenas fábricas que vão além de fornecer esse produto que para nós é tão banal e para elas libertador. As trabalhadoras são vítimas do tráfico humano trazidas do interior do país e vendidas para os bordéis. As escravas sexuais. No mundo inteiro, a maioria das pessoas que são usadas como escravas, tanto braçais como sexuais, vem da pobreza extrema. Aos 38 anos, elas estão exaustas, viciadas em drogas, doentes.
Os filhos também são acolhidos. Visitamos a escola fundada por Urmi. Essas crianças viviam nas ruas sem educação nem cuidados. Acompanhadas desde pequeninas, mais de 100 já chegaram à universidade. Como a filha de Dipti. Sinto muito orgulho. O que é que ela estuda? Marketing. Thank you. Congratulations. A filha dela quebrou o ciclo. Se aproxima mais agora do mundo de mulheres profissionais, que tem em Lavânia um exemplo. Aos 35 anos, ela é apontada como uma das mulheres mais influentes da Ásia. Lavânia transformou em rede nacional as lojas de saris, os vestidos tradicionais indianos, fundadas pelo avô. Ela é personagem e testemunha de uma transformação. Agora as mulheres estão trabalhando por opção. Podem escolher o que estudar e trabalhar nas áreas que quiserem. Mas isso ainda não é para todas e nem em toda parte. A verdadeira igualdade é quando as mulheres são aceitas em todos os segmentos da sociedade. E ainda não chegamos lá. Um país que se moderniza carregando as tradições. A Índia é como um sari. Não tem uma estrutura. 5,5 metros de tecido que tomam formas diferentes em cada mulher. A definição da Índia tem que ser fluida, porque muda a cada situação, cada dia, cada ideia. Calcutá, a última grande cidade nas margens do Ganges. Por aqui, muitas riquezas deixaram a Índia. Aqui, a Índia conheceu a extrema miséria. A jornada da vida, Rio Ganges. Os bengalis dizem que seu mercado de flores é o maior do mundo. Não há Índia sem os rituais religiosos e não se praticam os rituais sem flores. O cheiro e a cor da rosa da Índia dominam o mercado. A flor também é conhecida como cravo de defunto. Flores vendidas às toneladas e distribuídas para toda a região. Mais de 2.000 vendedores fazem das barracas suas casas. E usam o rio para a higiene matinal. Na metrópole de quase 10 milhões de pessoas, a falta de habitação é crônica. Nos últimos 20 anos, a Índia reduziu drasticamente o número de habitantes em pobreza extrema. Ainda são 80 milhões de pessoas. A proporção da população miserável passou de 46% para pouco mais de 5%. Mesmo assim, o desafio que a Índia tem pela frente ainda é imenso. Só aqui em Calcutá, são 200.000 pessoas que sequer conseguem morar numa favela. É gente que nasceu e que provavelmente vai morrer nas ruas. Sob uma via elevada, um ambulatório móvel traz serviço médico para os sem-teto. É uma organização não governamental que está a cada noite num ponto da cidade. Atende os pacientes, distribui remédios, ensina cuidados básicos. As despesas médicas são extremamente altas. Eles não conseguem pagar. Então nós tratamos o sem-teto. Tentamos atender quem não tem acesso a quase nada.
nem há vacinas. O adolescente está com sarampo, uma doença que pode matar, e é tratado a céu aberto. A família se reveza para aliviar as coceiras passando plantas medicinais. O lugar onde Madre Teresa montou sua casa de acolhimento se tornou sinônimo de miséria. Mas nem sempre foi assim. Calcutá foi ocupada pelos ingleses ainda no século XVIII. Em apenas uma década, a política colonial já matava 10 milhões de pessoas de fome só no estado de Bengala. Daqui, os ingleses expandiram seu domínio por toda a Índia. E ao longo de mais de um século, levaram embora o equivalente a 180 trilhões de reais em riquezas. Calcutá foi a capital da Índia Britânica por quase 140 anos, até que o movimento nacionalista aqui ficou tão forte que obrigou os ingleses a mudarem sua capital para Nova Delhi. Mas ainda foi necessário quase meio século para os indianos conquistarem a independência. O que finalmente derrotou o poderoso Império Britânico foi um discurso revolucionário que nenhuma arma conseguia combater: Mahatma Gandhi e sua pregação pela não violência. Uma das principais motivações de Gandhi foi, de novo, a fome em Calcutá. Mais 2 milhões de mortos. A causa: o que os indianos colheram foi mandado para os soldados ingleses no fronte. Em Calcutá, os monumentos, o gosto pelo cricket, os grandes parques gramados permanecem. Tanta grama verde aqui não pode ser desperdiçada só com lazer. Ficou também o impacto do cristianismo, trazido para essa terra com milhares de deuses. Não há um festival na Índia sem as hijras, consideradas quase divindades, nascidas mulheres em corpo de homem. Para os indianos, é um karma tão pesado que qualquer maldição ou bênção vindas delas tem grande poder. Mas na Índia colonizada, o conceito de pecado entrou na vida das transexuais. Antes festejadas, passaram a ser rejeitadas. Fomos muito torturadas pela nossa família. Nossos pais nos agrediram, cortaram nossos cabelos, negaram comida. Quando eu tinha 17 anos, saí de casa para sempre. Jogada na vida possível para quem é banida: a prostituição. Mas ela encontrou em grupo o apoio para voltar à tradição. Hoje, as hijras fazem o que sempre fizeram. Quando uma família tem filhos, elas são chamadas para abençoar as crianças. A crença no poder dessa bênção continua. O bebê vai ter a vida próspera. O futuro dele será melhor. Em Calcutá, o Ganges abandona seu nome. Desde a nascente no alto do Himalaia, o rio já percorreu 2.500 quilômetros. Se junta ao Brahmaputra para formar o maior delta do mundo. Num último ato de generosidade, se abre em muitos braços, distribuindo suas águas por 350 quilômetros de extensão. Os Sundarbans. Os imensos pântanos onde se esconde o tigre de Bengala e onde vivem 4,5 milhões de pessoas. Ilhas extremamente férteis, formadas por sedimentos trazidos pelo Ganges em milhares de anos. Terra de pouco dinheiro, mas muita fartura. Tudo sai da lama. Agora, com a lama, eles tentam salvar suas ilhas do avanço do mar. Em vão.
Este mundo está desaparecendo. Olhando essa palmeira assim dentro da água, nem parece, mas essa é a estação da seca. Quando chegarem as chuvas, as monções, o Ganges vai subir pelo menos mais 3 metros. Carregar um bom pedaço dessas ilhas e deixar mais centenas de famílias sem casa e sem ter como ganhar a vida. O homem conta que a casa dele ficava a 1 quilômetro daqui, lá onde agora está um barco. A água engoliu plantação, casa, tudo. Ele é muçulmano, foi morar com os hindus. A tensão religiosa que cresce na Índia não chegou até aqui. Aqui não tem problema por causa de raça ou religião. Vivemos todos juntos. Celebramos tanto os rituais hindus como os muçulmanos. Somos felizes assim. A ilha continua se desintegrando. Olha como a terra aqui ficou partida, formou uma fissura. E aí depois, quando essas raízes que ainda estão segurando se partirem, isso aqui também vai colapsar para dentro da água. Estamos perdendo terra com o aumento do nível do mar. Todo dia alguém precisa deixar sua casa para trás. Um pequeno desastre provocado pelas mudanças climáticas. O professor Sugata Hazra pesquisa a erosão das ilhas. 250 quilômetros quadrados de terra já desapareceram. O delta não consegue suportar o aumento do nível do mar porque os sedimentos não chegam mais até aqui. Os sedimentos ficam nas muitas represas feitas para gerar energia e também para desviar água para as lavouras. São mais de 200 mil quilômetros de canais de irrigação só no norte da Índia. O que ganha de um lado, a Índia perde do outro. Nos Sundarbans, milhares de pessoas tiveram de ser reassentadas. Ficou tudo destruído. Perdemos a nossa casa 10 vezes. A ilha não existe mais. Não consigo entender por que isso está acontecendo. A jornada do rio Ganges começou no alto do Himalaia, onde ele brota do gelo. O rio que é mãe de centenas de milhões de indianos espalha fertilidade, colhe oferendas, define vidas. 2.500 quilômetros depois, ele encontra a Baía de Bengala. Suas águas sagradas agora se misturam ao oceano. Alcançam o mundo. Essa foi a jornada da vida, Rio Ganges.